Flávio Nogueira é um dos nomes que tem colocado, colocado à disposição para uma disputa para o Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Está sendo disputada, como disse Elivaldo Barbosa, por Júlio César, por Francisco Costa, que foi indicado também pelos integrantes da base do governo. E o deputado Flávio Nogueira disse que os critérios devem ser guiados por escolhas aí, devidamente estabelecidas na base aliada. Vamos acompanhar. A gente tem que acabar com o mandonismo. Essa vaga já é de fulano, essa aqui é do outro. Por quê? Onde é que está escrito? Baseado em quê? Em número de prefeitos eleitos. Com todo respeito, a gente pode ter pelos prefeitos. Mas nós estamos tratando e discutindo uma candidatura majoritária. Que a pessoa vota nele e vota no outro. Que tem exemplos no Piauí que muitos candidatos majoritários já perderam com um bocado de prefeitos ao seu lado. Qual seria o critério, então, na sua visão? O critério é o PT reivindicar para ele uma candidatura a senador. Por que não? Baseado em que ele não pode ter essa candidatura. Tem 2 vagas de senador e uma vaga de vice. Aí vamos ver. Aí tem o quê? Pesquisa, comportamento, o perfil do cara, do sujeito. Se sempre esteve alinhado, se nunca traiu o partido. No impeachment, estava em que lado? Quantas vezes votou para o Lula durante um tempo todo e para Dilma? Eu estou dizendo isso pelo lado do PT. Aí o outro lado argumenta. Aí nós vamos chegar à conclusão. Elivaldo Barbosa, pergunto... Bom, primeiro, ele está só quando ele diz essa vaga precisa ser do PT? Não está só. Essa aí é uma recomendação da direção nacional do PT, dita aqui numa reunião a portas fechadas da presidente Gleice Hoffmann, a executiva do PT. Olhando para 2026, Gleice Hoffmann olhou para os seus companheiros aqui do Partido dos Trabalhadores e disse o seguinte: na eleição de 2026, a prioridade número 1 do PT é eleger parlamentares federais, bancada federal, deputados federais e no Senado. Portanto, o PT, por orientação do Diretório Nacional, não abrirá mão de uma vaga para o Senado. O deputado Flávio Nogueira não fala só ao defender a legitimidade do partido e até a necessidade política. O PT avalia, Joelson, que o presidente Lula hoje é uma situação de quase beirando a ingovernabilidade na relação com o Congresso Nacional. Então, é uma situação complicadíssima e ninguém sabe nem como vai ser a metade para o final do governo Lula na sua relação com o Congresso. Se Lula, disputando a reeleição, terá que buscar investir na mudança dessa correlação de forças favorável às forças aliadas de forma ali mais perto possível. Então, hoje, se você colocar aqui na mesa o que é que o PT prioriza, além do governo do Estado, obviamente, seria a vaga de senador. Inclusive, a respeito desse assunto, você falou a respeito dessa relação do presidente Lula com o Congresso Nacional. O deputado Flávio Nogueira comentou sobre essa tentativa do governo Lula em diminuir as tensões dentro do Congresso, num clima de certa beligerância, com troca de acusações, com agressões nas sessões, não só nas sessões do plenário da Câmara, mas também nas comissões ali, nos debates, estão cada vez mais quentes. Isso explica a estratégia de buscar reforçar Senado e o Congresso através dos deputados federais. Vamos ver o que disse Flávio Nogueira. O governo está vendo que esse é um Congresso conservador, muito conservador, em que pautas de costumes, principalmente de comportamentos, o governo não deve ser ele o incentivador. Não é de lá do governo que devem vir essas pautas. Eu já tenho dito até isso dentro do partido, que o partido não deve tomar isso como bandeira do partido. Pode até, e aí deve ser sempre, a favor disso, dentro da sua ideologia e dentro também do que vem pregando o PT e os partidos de esquerda durante muito tempo. Mas não pode levar essa bandeira nesse momento em que nós temos aqui
um número de deputados adverso ao nosso. E nós temos um programa a cumprir, o governo tem, principalmente um programa de economia, programas sociais, que para passar aqui nessa casa tem que ter os votos. Então você vê que às vezes a gente passa muita coisa no programa econômico, mas quando chega ali no comportamento, nós perdemos de a zero, quase. Pauta de costumes, pauta de comportamento, pautas de inclusão, enfim. Livaldo Barbosa, acho que o Flávio Nogueira faz uma leitura que eu considero preocupante para o governo. E aí revela a importância de uma boa estratégia para reforço do Congresso, para o futuro presidente, seja lá ele quem for. Pode ser o próprio presidente Lula tentando uma reeleição, seja lá um aliado do presidente Lula, caso eleito. E aí, no caso da estratégia do futuro candidato, adversário de Lula, entre tantos que surgirão, certamente montarão também as suas estratégias para ter um Congresso mais forte. O fato é que esse governo Lula, esse agora, o atual quarto governo, terceiro governo de Lula, ele é bem diferente dos demais. A quantidade de parlamentares que está fechado com o governo é bem menor do que no passado. Exatamente. No passado até que a situação também não era essa maravilha toda, mas o presidente Lula ele assumiu um protagonismo na articulação direta com o Congresso e fez isso muito bem. O que ele não faz agora, ele nem estabelece interlocutores com a devida autonomia de conseguir êxito nessa missão. O ministro Alexandre Padilha, coitado, não é nem recebido na casa que ele faz parte, que é a Câmara Federal. O ministro Randolfo Rodrigues também fica ali sem condições de levar adiante, tanto é que ele mesmo já se queixou, olha, não bote pauta de costume não, pelo amor de Deus, aqui é goleada, aqui não sei o quê. Olha, se nem as pautas econômicas o governo tem vida fácil no Congresso, imagine essas mais ideológicas, não é? Então, o fato é que qualquer governo precisa de uma relação estável com o parlamento. Qualquer governo, seja prefeito, governador, presidente da República, qualquer um. O nosso regime é esse. Esse presidencialismo de coalizão não está funcionando hoje no país. O presidente Lula não tem a menor conexão com o Congresso Nacional e precisa ter, para a sorte do próprio governo, nesse restante de mandato. Pautas econômicas que são importantes para a governabilidade, eu tiro aí as ideológicas, as econômicas são essenciais para garantir minimamente a governabilidade. Do contrário, é apostar num fiasco governamental e comprometimento de um projeto ou de reeleição ou de apoio a um aliado em 2026. Bom, para explicar um pouco essa questão da pauta dos costumes, aquelas pautas que envolvem, por exemplo, todos, todas ou todes, né? Essa questão das mudanças, a própria questão que envolve aborto, que envolve a liberação da maconha, esse tipo de questão que são as pautas que fazem parte de uma bandeira dos governos de esquerda, progressistas, e que estão com dificuldades de andar no Congresso Nacional, Paulo. Joelson, a gente tem visto, e as últimas votações elas foram exemplos claros dessa situação, um parlamento com um perfil mais conservador. A gente já viu inúmeras declarações do presidente Lula falando sobre essa dificuldade de que, embora o Partido dos Trabalhadores, a base, tenha conseguido chegar ali à cadeira da presidência, não elegeu uma boa bancada no Congresso Nacional, o que resulta nisso. O governo tem sua agenda própria, tem os seus projetos, mas para conseguir fazer esses projetos andar, precisa do apoio do Congresso Nacional, o que a gente não tem visto. Como o Alivaldo aqui descreveu muito bem, o que a gente observa é o governo tendo que negociar projeto a projeto, e são negociações, situações que terminam sendo prejudiciais ali para o governo que tem a sua agenda, e os deputados, a Câmara, o Senado têm os seus interesses também, e aí isso é colocado numa balança que muitas vezes não termina favorável ao presidente Lula, ao governo ali. E aí isso tem um resultado e um reflexo direto já nessa preocupação do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, com as eleições de 2026. Miram sim as cadeiras majoritárias, mas reconhecem a importância de eleger uma boa bancada federal, tanto que a gente vê já o reflexo disso agora aqui no Piauí, sendo que nós ainda estamos nas eleições municipais. Agora o outro ponto, e aí eu vou tratar desse outro ponto, Livaldo Barbosa, depois da gente ouvir a fala do deputado Francisco Lima,
ele falou a respeito fez uma crítica direta, na verdade, na relação de divisão das bases no interior do Estado, da base de sustentação ao governo. E aí, depois dessa fala, eu quero que a gente se concentre num aspecto que foi colocado por Flávio Nogueira na declaração em torno de quem tem condições de indicar uma vaga ou um pré-candidato para 2026 no Senado. Vamos ver. A conversa com o governador Rafael foi uma conversa amigável, amistosa, tranquila. Agora, o que existe é um clima onde as regras da política precisam ser respeitadas por todos que fazem política. Nós não podemos achar que alguém é superior a alguém, que ele tem o direito de passar por cima de todo mundo, porque senão ele vai conseguir um feito, ter uma unanimidade, ter todo mundo contra ele. Isso não é bom para ninguém. Então nós não podemos aceitar que lideranças políticas não respeitem os espaços políticos das outras lideranças, porque senão ele vai ter uma reação. Olha, nessa história, toda vez que alguém quebra os acordos tácitos que existem na política de respeitar os espaços das outras lideranças, e vem uma reação. Ou vem uma reação das lideranças locais, ou das estaduais, ou das federais. O que nós fizemos foi, digamos, registrar essa preocupação. Se uma liderança só quebra as regras da política, isso termina trazendo sequela e criando dificuldades para quem coordena todo esse processo. Elivaldo, as relações, a quebra de acordos tácitos pode provocar sequelas na relação. Fala de Francisco Lima, fala de Flávio Nogueira. Temos que ver como é que é o passado, como votou em relação ao impeachment da presidente Dilma, para assim se colocar na condição de indicar uma cadeira ao Senado. Essas duas falas têm endereço, têm pessoas, alvos? Diretas. Quem são? Flávio Nogueira para Júlio César Lima, deputado federal, pretendente a ser o escolhido como candidato ao Senado em 2026 nessa coalizão governista, de Francisco Lima, dirigido ao deputado estadual, seu colega de parlamento e até de bancada, porque são governistas, Georgiano Neto. Você lembra que na semana passada nós mostramos até a queixa do deputado Jadiel Alencar e depois a resposta de Georgiano Neto sobre essas acusações a ele dirigidas de assédio a lideranças políticas. É aquela história, se você é um prefeito ali, uma liderança importante, e você vota em mim, está ali do meu lado, aí eu faço uma viagem, quando eu retorno você já está do lado do Georgiano Neto. É nesse sentido que o deputado Francisco Lima traduz esse desabafo. Aí foi uma entrevista desabafo de Francisco Lima com o endereço certo, o deputado estadual Georgiano Neto, que ele é do MDB, filiado ao MDB, mas de fato trabalha muito forte na estruturação do PSD no estado do Piauí. Então, mais um desabafo que parte em relação à forma de atuar considerada aí pouco ética do parlamentar do MDB, mas com ligações com o PSD. Paula. Joelson, logo após essa entrevista, a gente escreveu essa matéria também ali para o cidadeverde.com, você pode conferir a fala do deputado Francisco Lima lá, e aí a gente buscou também uma resposta do deputado Georgiano Neto sobre essa declaração do deputado Francisco Lima, e aqui abre aspas de Georgiano Neto: sempre trabalhei de maneira objetiva e mostrando resultados. Acho que isso atrai os líderes a me procurar. Base eleitoral não se invade, não se toma, se conquista, fecha aspas do deputado Georgiano Neto. Gente, olha, nitidamente existe uma dificuldade em relação hoje com lideranças do PSD. O governador está participando de encontros com os lideranças, deputados estaduais dos partidos. Semana passada, Partido dos Trabalhadores. Hoje a expectativa é que esse encontro seja com o MDB. Vai ser com o MDB. Certamente esse assunto estará na mesa na conversa. Com certeza. No período em que essa conversa for com as lideranças do PSD, que, aliás, parte delas está no MDB hoje, é verdade? Sim. Georgiano Neto é do MDB. Deve estar nesse encontro de hoje. Inclusive, essa era a minha dúvida também, viu, Joelson? Qual o MDB que vai para essa reunião de hoje? É o MDB ou o MDB-PSD? Os dois.
Estarão lá. Porque são todos do MDB, né? Eu conversei com a deputada Simone Pereira, que é ligada a Georgiano Neto, veio lá do PSD e ela estará presente na reunião de hoje, à tardinha, começo da noite. Ela que está muito focada numa audiência pública amanhã, que trata da eficácia, das medidas protetivas, que promete ser muito importante amanhã lá na Assembleia Legislativa, mas ela vai participar desse encontro de hoje. Aliás, né, Paula, nós demos até um plantãozinho agora na Assembleia, porque quando acabou a sessão, a bancada do MDB, Joelson, se reuniu toda, fechadinha. Imagina-se que para alinhar um encaminhamento para esse encontro de hoje com o governador Rafael Fonteles. É o que a gente imagina que possa ter acontecido nesse encontro agora há pouco, né, Paula, lá na Assembleia. Informaram para a gente que a pauta era longa, muitos assuntos a serem discutidos, a gente voltou aqui a pedido da Dani Leite, voltamos para a redação. Mas o ponto de vista de amanhã, viu, vai estar recheado. O ponto de vista de amanhã vai estar recheado com a participação de Elivaldo Barbosa, certamente trazendo detalhes. E hoje, atenção, Francisco, pode preparar o plantão no Karnak, né? Sim. A Francisco, de preferência com o Vivo para o jornal Cidade Verde e um VTzinho para nós amanhã, né? Francisco José vai acompanhar. Vai atrasar o retorno para José de Freitas. Com certeza.